colocando a casa em ordem. Bem, hoje eu tenho algo a compartilhar com vocês. Hoje eu quero falar sobre erosões que vão destruindo a vida espiritual, como também a igreja. Erosões que vão destruindo a igreja. Então, eu quero compartilhar com vocês algo muito importante nessa noite, baseado na Bíblia, principalmente, e também no livro de Charles Swindoll, e também de L.S. Lewis, né? Que são alguns autores do qual Charles Swindoll, deixa eu corrigir aqui os nomes, né? Nós vamos estar centralizados na palavra de Deus, evidentemente. Nós vamos ter alguma coisa para aprender com Charles Swindoll, Frederick Bruder Meyer, e também aqui nós vamos ter C.S. Lewis, também, que é um dos escritores dos quais nós estamos estudando aí 3 livros simultâneos com o mesmo alvo, o mesmo objetivo, né? E com as referências bíblicas para a gente poder caminhar em cima daquilo que nós, pela palavra de Deus, entendemos. Pois bem, nós vamos então entrar em erosões que vão destruindo a vida espiritual e a igreja. Na Bíblia, nós temos inúmeros textos e passagens que nos dão respaldo para que nós falemos sobre os momentos da igreja, sobre a situação da igreja, sobre o que está acontecendo com a igreja. Então, nós temos inúmeros textos, né? O apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria, né? Com todo o seu conhecimento, ele deixou aí 13 cartas direcionadas à liderança, à igreja, como ser, como viver, como se portar. E nós vamos aprender algumas coisas desse caminhar dos dias, mas hoje eu quero falar sobre as erosões. E os textos que eu quero ler se encontram em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 2 em diante. Eu vou ler, diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação no vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Agora no capítulo 2, versículo 13, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste-no não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, como efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existente na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios, e as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não mataram o Senhor Jesus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Pois bem, existem muitas passagens que vai nos respaldar, nos orientar, nos fortalecer quando nós pensamos na igreja, quando nós pensamos como sermos igreja. E as coisas que acontecem paralelamente na igreja, ou senão coisas que estão acontecendo na igreja, na nossa vida espiritual,
no nosso dia a dia e nós não a percebemos. Por isso, o tema de hoje é erosões que vão destruindo a vida espiritual e a igreja. E essas coisas, elas são muito sutis, elas são muito maquiavélicas, elas são muito encantadoras. Essas coisas que corroem a vida espiritual, que corroem a igreja, elas não são tão aparentes. Ela vem sutilmente pelo o pai da mentira, como diz João 8,44, como diz a Bíblia do diabo com as suas astutas ciladas, como está lá em Efésios capítulo 6, né? Suas astutas ciladas. E essas coisas começam a corromper a igreja, corromper a nossa vida espiritual. E quando nós menos pensamos, o estrago é grande. O apóstolo Paulo, ele foi o doutor, o mestre, o ensinador em teologia, eclesiologia e discipulado. O apóstolo Paulo, ele é incontestável naquilo que ensina para a igreja. E o apóstolo Paulo, ele sempre deu ênfase em falar que aquilo que ele ensinava não vinha dele, mas vinha da parte de Deus, que o evangelho que ele ensinava era o evangelho vivo de Cristo Jesus. Diante destas palavras, ele alertava as igrejas. Ele queria que as igrejas estivessem sempre atentas, olha bem, a todo tipo de situação que colocava a mesma e a vida cristã em perigo, que colocava a igreja em situações difíceis. Então, quando nós falamos com o tema da erosão, o que é a erosão? Olha, eu vou falar de uma forma simples, não como um geólogo, né? Mas a erosão, ela, quando você vem perceber, ela já causou danos. Por quê? A erosão ela é algo muito sutil. O seu efeito é lento. A erosão, a água começa a correr por ali, ela começa a infiltrar por ali, e a gente às vezes descarta, às vezes a gente ignora. Às vezes nós dizemos assim, isso aí não vai dar problema não, deixa para lá. Deixa, dá nada não, que é um trem maligno esse tal de dá nada não, né? Mas essas coisas começam a infiltrar, essas coisas começam a corroer e começa a criar essa erosão. Quando você vê o sinal da erosão, já não é uma coisa simples. A sua vida espiritual, seja de caráter espiritual, familiar, financeiro, na saúde, ministerial, igreja, não é uma coisa simples. É sinal que algo está errado. Alguma coisa está acontecendo e está errado. E resta ao pastor, aos líderes da igreja, a estar atentos, a ser vigilantes. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas só vão estar atentas à erosão, a essa destruição, depois que a casa caiu. Depois que tudo está desmoronado, e aí a erosão é lenta. E mais lenta ainda é a recuperação. Olha só, Frederick Brothermeyer, ele diz assim, ele era um pastor batista britânico, ele diz assim, nenhum homem se torna vil de uma hora para outra. Ao contrário, a corrosão espiritual, ela ocorre em etapas. É lenta, é destrutiva. Quando vista, na maioria das vezes, já é tarde. Então, para Meyer, essa é uma situação extremamente delicada. E isso daí, querido, acontece muito na nossa vida espiritual, porque eu vou citar algumas coisas bem práticas. Exemplo, a gente começa a ficar um dia, 2 dias, 3 dias sem leitura da palavra de Deus. Quando pensa que não, já temos dias que não estamos lendo. Depois a gente começa a não orar, e a gente não ora, e amanhã, mais tarde eu vou orar.
Não, eu tinha o horário das 7, eu vou orar às 11. E quando você pensa que não, já você não está orando em horário nenhum. Depois, a tua devocional, que é o que alimenta, o que faz a gente estar sempre atento à palavra, essa devocional, ela vai sendo deixada de lado, e quando você menos espera, a tua vida perdeu o sentido na presença de Deus. E aí vem os efeitos dessa erosão. Toda erosão causa destruição. A erosão precisa ser cuidada quando você tem os primeiros sinais. É como diz Friedrich Meyer, né? Ninguém se torna mal, ninguém se torna mau caráter, ninguém se torna frio na fé, ninguém abandona a fé, ninguém abandona a igreja da hora para outra. São seguidas erosões, circunstâncias, são consequentes suceder na vida do indivíduo, e isso daí vai lhe corroendo, vai lhe autodestruindo. Eu nem vou entrar na área sentimental, porque aí pesa mais ainda, mas é aquela raivinha que vai ficando mais raiva, que daí a pouco vira ira, que daqui a pouco vira ódio, daqui a pouco vem aquela ansiedade que se torna uma ansiedade mais aguda, vai para depressão e sucessivamente. Enfim, nós, às vezes, cuidamos mais em socorrer problemas do que evitá-los. O que tem acontecido nas igrejas e com a liderança? Uma passividade, uma longanimidade excessiva que ultrapassa a verdade bíblica, e terminamos, às vezes, sendo concordante com um tempo que vai não ajudar, mas destruir. Porque a erosão, você olha e fala, não, depois eu conserto. Eu falo isso porque eu tenho experiência de um terreno que começou a correr água num certo lugar, e eu falei assim, mas não vai chover agora, vai chover daqui a alguns meses. E aí, passaram-se os meses, eu não liguei porque ia chover daqui a uns meses. Conclusão, a água que adentrou no terreno abriu um buraco enorme. Aí, lá vai eu, tive que gastar muito tempo, muitas horas, muito trabalho para restaurar aquilo que eu deveria ter evitado. Aí é que eu fui plantar gramas, umas gramas chamada boiadeiro, uma grama forte, resistente, que suporta a erosão, porque eu não quero ter outra erosão. Como eu ouvi de um pastor, hoje a liderança da igreja, os pastores de igreja, a própria igreja, e nós em particular, corremos mais atrás de prejuízos que a vida, as circunstâncias, os problemas fizeram, do que nós orarmos, olharmos, analisarmos e prevenirmos para que não aconteça uma erosão destrutiva na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, no nosso casamento, na nossa finança e sucessivamente. Então, quando você olha para o caráter espiritual, Charles Swindoll, ele vai dizer uma coisa interessante, né? Charles, ele vai dizer assim, olha, o problema maior hoje é que nós estamos sendo corroídos e corrompidos e não prestamos atenção. Nós só vamos prestar atenção quando temos que correr atrás de prejuízos. Por isso, é um tempo de nós cristãos acordarmos. Como diz Efésios, acorda tu que dormes. Eu prego há muito tempo dizendo assim, vamos orar e pedir para que Deus nos abra os olhos espirituais,
a mente de Cristo, para que nós tenhamos discernimento, que nós aprendamos a fazer leitura espiritual do ambiente, da nossa casa, da nossa família e principalmente da nossa vida espiritual, porque a grande realidade é que tem muitos líderes, muitos pastores, muitos cristãos correndo atrás de prejuízos. Enquanto nós deveríamos estar correndo na carreira que nos foi proposta, em conquistar, em crescer, nós estamos aquém da situação, estamos correndo atrás de prejuízo. C.S. Lewis, num livro que ele escreveu chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, olha só o que ele vai falar. Na sua síntese do livro, ele diz assim, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele escreveu: com efeito, a estrada mais segura para o inferno é aquela ladeira gradual, suave, de chão macio, sem curvas acentuadas, sem marcos de quilometragem, sem placas de sinalização. O que ele quis dizer com essa frase? Ele quis dizer o seguinte, que muitas vezes nós falamos, como já ouvimos, tá tudo bem, deixa a vida nos levar, como diz a música, né? Deixa a vida nos levar, a vida leva eu e leva mesmo. Agora, para onde está levando? É para o céu ou para o inferno? É para uma conquista ou para a destruição? Quem tem que analisar e ver como eu estou caminhando sou eu mesmo, porque a vida espiritual sou eu que determino a maneira como eu quero viver. E eu tenho razão para viver uma vida, você e eu temos razões para vivermos uma vida espiritual madura, de maturidade, né? Porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é quase que impossível dizermos que não temos conhecimento destas causas, porque seria como negarmos o Espírito Santo. Seria como nós dizermos, o Espírito Santo não atua na minha vida. O problema é que nós, às vezes, corremos desenfreadamente. Nós queremos ir além da possibilidade. Não olhamos as placas de regulamentações de velocidade, de pare ou siga, né? E às vezes as placas de sinalização, trazendo isso para a vida espiritual, para a igreja, para o nosso ministério, é a gente cumprir regras, disciplinas, é a gente cumprir aquilo para o qual fomos ensinados e preparados para vivermos. Quando nós não vivemos isso, nós podemos ter danos muito grandes, quiçá irreparáveis nas nossas vidas espirituais, materiais, familiares e como igreja. E nós temos visto que nos dias atuais, o que está acontecendo com as igrejas, os comentários, a forma de denegrir as igrejas, tem sido terríveis. Mas como diz aqui C.S. Lewis, a pessoa precisava ter visto a carreira, a estrada, as placas de pare. O chão estava muito macio, desconfie. A ladeira está muito suave, desconfie. Por quê? Eu sempre gosto de citar o que eu aprendo com o meu pastor. E o meu pastor falava assim, se tiver tudo muito tranquilo, é hora de orar e vigiar mais ainda. Porque nessas horas nós descansamos. Nessas horas nós baixamos as armas. Você viu a hora que Davi pecou? Foi a hora que ele sentou no seu palácio, que tirou a sua armadura, que achou que estava tudo tranquilo. Foi a hora que veio a tentação. Foi a hora que aparece Betseba ou Betsebá. E foi a hora em que ele pecou. Líder, pastor, cristão, espiritualmente, não tem como descansar, não tem como parar de cuidar, porque numa hora dessa você cai, numa hora dessa, essa estrada macia, bonita, sem placas de pare, siga,
essas estradas que não tem sinal de verde, amarelo e vermelho, só tem luz verde. São esses caminhos que vão nos levar ao inferno, à destruição, a perder esposa, a perder filha, a perder finança, a perder o ministério, a perder a igreja, a perder aquilo que Deus confiou tanto nas nossas vidas. Então, quando nós olhamos para essas situações, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu morava na cidade de Jales e para atravessar a linha férrea, tinha uma placa que eu nunca esqueço dela, uma placa enorme dizendo: pare, olhe e escute. Tem hora que na nossa vida nós temos que fazer isso como líder, como pastor, como membro de igreja, como líder de célula, como líder de um ministério, seja ele qual for, a gente tem que tomar cuidado, parar, olhar, ver se pode continuar ou se em alguns momentos nós temos que ter mais atenção. Olharmos e nunca descartarmos a erosão, o que leva a nossa vida a uma erosão. Você sabe, uma das coisas que mais tem derrubado a liderança de igreja e pastores, e enfim, quando eu falo pastores, líderes, eu estou envolvendo todos que têm responsabilidade, é que muitas vezes nós ignoramos o perigo. E eu vou abrir um aspas, permita-me, porque quando eu falo de ignorar o inimigo, é o que estamos vendo agora. Ninguém fala mais de vigiar e orar o vosso adversário, ser sobre vigilante quanto ao vosso adversário, que anda de redor rugindo como leão, esperando quem possa tragar, como está em 1 de Pedro 5,8. Hoje você vai prosperar, você é feliz, o Espírito Santo, porque você vai estar cheio do Espírito Santo, você está cheio do poder de Deus, aleluia! Isso é uma grande verdade, mas o próprio Espírito Santo, ele nos dá o dom do discernimento, o dom da sabedoria, o dom para que nós possamos verdadeiramente analisarmos como estamos nessa caminhada. Por isso, C.S. Lewis, escrevendo no seu livro, ele vai nos alertar, como eu acabei de ler, essa questão, né? Como está essa ladeira? Como está esse caminho? Está muito suave? As curvas não estão acentuadas, sem marcos de quilometragem? Você pode andar por esse caminho assim? É hora de vigiar. A erosão pode estar perto. E a Bíblia vai dizer também, né, que o caminho largo, ele vai nos levar ao quê? À perdição. Porque o caminho realmente que Jesus nos ensinou não é um caminho de sofrimento, mas é um caminho de atenção. Ele é estreito, ele é estreitinho para passar. Por quê? Porque você vai ter uma direção diferente de caminhar. E é isso que esse estudo nos alerta, a erosão que destrói o quê? O nosso ministério. Analise o seu ministério. De repente o que eu estou fazendo é até bom, mas não é agradável a Deus. Talvez o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo porque eu penso no reino. Eu estou pensando em pessoas, pensando em situações, talvez eu queira fazer para agradar alguém. É aí que a gente começa a se corroer, se corromper, e a erosão começa a firmar. Veja bem, sutilmente as armadilhas vão tirando as pessoas das reais e verdadeiras convicções da fé. Olha o que está acontecendo. Sutilmente as armadilhas, e aí armadilhas do diabo, como diz lá em Efésios, vão tirando as pessoas das reais e verdadeiras convicções da fé, do ensinamento da palavra, do valor cristão da igreja, do valor do sacerdotalismo, e de repente a gente não sabe como estamos caminhando. Porque uma das coisas que nós estamos vendo, e eu sou concordante total, que esse tempo, Deus, como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu tenho certeza que esse tempo está nos fazendo refletir muito, né? Porque a realidade bateu a porta. Então, esse tempo, nós estamos averiguando, restaurando,
restabelecendo vidas, ministérios, família, finança, em todas as áreas, e principalmente na nossa vida espiritual. Esse tempo está fazendo nós refletirmos como anda o nosso comportamento. Se nós verdadeiramente estamos dentro dos padrões divinos de Deus, ou nós estávamos, como diz aqui C.S. Lewis, é a carta do diabo aos seus discípulos, vivendo tranquilamente, achando que está tudo normal. E não é assim. Por quê? Vê o tanto que as pessoas esfriaram na fé. Olha o tanto que as pessoas abandonaram o ensinamento da palavra. Cadê o valor cristão, o testemunho cristão? Cadê o valor que nós sempre dávamos para a igreja, para o templo do Senhor? O que nós estamos fazendo? Eu tenho muita experiência, não vou falar alguns para que não venha constranger, mas eu vejo que às vezes criaram aqueles ministérios enormes, blá, 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 e deixaram se corroer. E foi, né, a erosão, daí a pouco, plum! E a erosão, ela divide terreno. A divisão, a erosão causa divisão, pode olhar. A erosão, ela vai indo e você vai relevando e você vai deixando, quando menos espera, está feito estrago. Então é um tempo de resgatar temor, obediência, o amor pela obra, o trabalho pela obra, o favorecimento das coisas de Deus. Então vamos ver. Muitas pessoas, como líderes de igreja, e muitas pessoas, como na sua vida cristã, não têm mais compartilhado da mesma visão da igreja. Eu acho tão interessante falar isso daqui. Por quê? Porque da mesma forma, como eu estou pregando agora nesse tempo, se Deus tem um propósito para a minha vida, um propósito para você, um propósito diferente para cada um de nós, assim também são as igrejas. Eu não posso citar nomes de igrejas, mas eu conheço igrejas que a sua área é só cura, a outra é libertação, a outra é prosperidade, como também pastores que uns são mestres, outros são os apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas, outros são os pastores. Cada um tem ministério. E é necessário, é obrigatório nós descobrirmos o valor e o respeito e respeitarmos o ministério de cada um. Respeitarmos cada propósito e cada igreja. Porque às vezes a erosão está tão aparente e nós não estamos percebendo. Então, e como? Porque não compartilhamos a mesma visão, o mesmo propósito. E quando eu não compartilho a mesma visão, o mesmo propósito, eu estou do lado contrário. Eu estou indo na contramão da visão de Deus para a igreja e até mesmo para o meu ministério. A coisa difícil que tem e que cria muitas erosões destrutivas no ministério é quando os líderes começam a bater cabeça. Um quer amarelo, o outro quer azul, o outro quer vermelho, o outro quer lilás, e não entram num acordo, não se respeitam. E uma coisa que eu aprendi com Pio Carvalho. Pio Carvalho e o Luiz Hermínio, eles falam uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar. Eles dizem o seguinte, principalmente o Pio Carvalho: nós temos ministérios diferentes, mas o reino é um só, o propósito é um só. Nós temos ministérios que esses ministérios, eles se ajuntam, eles se integram, e nessa integridade nós favorecemos a igreja de Cristo, nós favorecemos os ministérios. E quando os ministérios da igreja, a liderança, pastores, todos estão integrados e vivem a mesma visão, nós cuidamos um dos outros e comum acordo, porque a Bíblia diz que dois não andarão juntos se não tiver de acordo. Então, muitas vezes nós estamos vendo as pessoas na igreja, mas não compartilham, não vivem a mesma visão. Está aí o problema. E como nós conhecemos, visão mais visão é igual a divisão. Então é um tempo em que nós precisamos corrigir as erosões que podem nos levar à destruição. C.S. Lewis, ele fala uma experiência muito interessante. Ele fala que ele havia delegado pessoas para um monte de ministério.
mas ele confiava na pessoa, mas as pessoas estavam despreparadas. Essas pessoas, elas tinham sabedoria, mas não eram treinados, moldados, capacitados para cuidar das necessidades da igreja. Então aí começa as erosões. Charles Swindoll, ele vai dizer assim, os pensamentos da liderança têm que viver em conformidade com os ministérios, conforme os padrões bíblicos e a visão da igreja. Porque na igreja, eu, você, nós que servimos ao reino de Deus, nós não sabemos a quem estamos, o coração de quem estamos servindo. Mas independentemente se as pessoas vão aceitar ou não aceitar, ser tanto ao teu favor ou não, o que o apóstolo Paulo nos ensina no início que nós lemos? Ele vai dizer que o evangelho não tinha chegado a eles apenas por palavra, mas pelo poder do Espírito Santo. E nos outros versículos, né, ele vai dizer assim, tanto assim sede imitadores das igrejas de Deus. O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 também, ele diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. A igreja tem padrão, a igreja tem um alvo, tem um objetivo, tem regras, tem disciplinas, e o apóstolo Paulo, ele está falando de algo aqui, que é para a gente ter esse entendimento, é para exortar com amor, é para admoestar, é para consolar, é para cuidar, mas também para ensinar a verdade, como verdadeiras testemunhas de Deus. Então, o cuidado, ele é permanente e constante. O apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Muito sério. Por quê? Nós somos corroídos. As erosões vão surgindo, quando menos esperamos, estamos aí. É pastora matando o marido, é pastor roubando, pastor adulterando, é pastor estuprando e outros religiosos fazendo um monte de coisas erradas, e as pessoas que não conhecem, não têm sabedoria, julgam todos iguais, ou seja, generalizam todos iguais. E às vezes essas pessoas, não é que elas foram má, como diz aqui C.S. Lewis, ninguém fica mal do dia para a noite, a pessoa não fica vil de um instante para o outro, é lento, é devagar, vai se corrompendo, vai se corroendo, então vai entrando situações na nossa vida, e ela vai destruindo, né, o propósito que Deus tem na nossa vida como ministério, aquilo que Deus tem como na nossa vida, como deveríamos andar. Desculpem um pouco, teve aqui um probleminha, mas nós já vamos voltar, tá? Houve aqui um dileminha. Acontece. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo situações terríveis, nós estamos vivendo situações delicadas no nosso ministério, na nossa vida, porque não estamos atentos ao que está criando as erosões. É tempo de vigiar, é tempo de orar, é tempo de pensar, é tempo de olhar para as nossas vidas e ver se os padrões bíblicos e os padrões de Cristo verdadeiramente estão em nossas vidas, estão no nosso ministério, se nós estamos cumprindo aquilo para o qual fomos ensinados e treinados. É lógico que aqui eu falei de C.S. Lewis e também de Charles Swindoll, que os dois, no mesmo contexto, eles vão dizer que eles colocaram pessoas em ministérios segundo aquilo que as pessoas mostravam, não por aquilo que eles eram, de conhecimento, de capacitação. E olha o que eles vão dizer aqui, quando a erosão já estava quase que irreparável, irreversível, é que eles acordaram.
como é séria essa situação. Charles Swindoll chega a dizer que levaram 5 décadas, ou seja, 50 anos, para uma igreja poder ser restaurada. Por quê? Porque vai se corroendo, vai se corrompendo, a erosão vai acontecendo, vai surgindo e não damos conta. O grande desafio é interromper a erosão, trazer para o rumo certo, pois leva mais tempo consertando do que prevenindo. Houve momentos dolorosos de lágrimas, sentimentos feridos, decisões difíceis, noites mal dormidas, conflitos mal entendidos, quase a ponto de agressões. São resultados, essas coisas são resultados de líderes mal preparados, de líderes que às vezes os próprios pastores erram. E eu sou um destes. Né? Às vezes a gente acredita, a gente confia, as pessoas às vezes se colocam à disposição, dizem, olha, eu estou pronto, eu quero, e você vai nesse ímpeto, nesse amor, e você realmente acredita, mas às vezes não está preparado para os confrontos da vida, para as lutas, para as batalhas. E quando eu falo dessa erosão, dessa corrosão, eu não falo no sentido do pior pecado como a gente conhece. Não, são coisas interiores, a gente vai ficando revoltado, a gente vai rejeitando, a gente vai separando, a gente não quer mais diálogo com o nosso líder, com o nosso pastor, e começa a ver essas coisas. São isso que tem corroído a igreja dos últimos tempos, e começam os conflitos. Por quê? Porque infelizmente, a gente olha muito o terreno dos outros, mas a gente esquece de olhar o nosso. E é aí que está um grande segredo espiritual. Nós somos os únicos seres capazes espiritualmente, como emocionalmente, psicologicamente, capazes de mergulharmos dentro de nós mesmos e vermos como estamos, entender os nossos sentimentos, vermos realmente quem somos e como estamos. Então eu creio que esses momentos, né, dolorosos que a igreja está vivendo, que muita liderança está vivendo, é simplesmente as erosões que aconteceram durante tanto tempo que às vezes não vigiamos e não cuidamos. Então esse tempo é o tempo de corrigir. E como eu estou dizendo, prevenir é melhor do que remediar. Já ouviram esse ditado? Prevenir é melhor do que remediar. Porque prevenir é melhor do que a gente ter que consertar uma corrosão que às vezes são irreversíveis. E olha bem, que a erosão, ela sempre dá sinais. Olha o que eu estou falando para você, líder. A erosão dá sinal do que vai acontecer. Nenhuma erosão é surpresa, a não ser tempestades que levam os barrancos dos rios, embora quem barrancos de rios está sujeito. Mas no sentido que eu estou falando, no sentido espiritual, as erosões, elas não acontecem do dia para a noite. Elas vão sucessivamente dando sinais. Eu não posso falar de ninguém. Eu tenho que falar de mim, que eu tenho que olhar o meu coração. Eu tenho que fazer igual Davi, olhar para mim mesmo. E de vez em quando perguntar para Deus, Senhor, olha e vê se tem alguma coisa errada em mim, mas não é para falar como Davi, que eu estou... Não, porque eu quero consertar. Eu quero arrumar. Senhor, aonde eu estou precisando consertar a minha vida? É na minha casa? É com a minha esposa, meu marido, meus filhos, com os pais? Eu preciso consertar a minha vida no meu ministério, porque meu ministério não está caminhando bem, porque eu tenho que levar o meu ministério na marra, porque meu ministério não tem fluído, o que está faltando sobre mim, o que eu preciso consertar? Que jeito? No tapa, com escândalo público, envergonhando o ministério, envergonhando a igreja, principalmente a igreja que é a noiva de Cristo? Não.
Se eu estou percebendo que o caminho dessas águas vão me levar a uma erosão, a uma destruição, eu devo consertar antes de ter as consequências. As erosões, elas vão nos correndo dia a dia. Exemplo de corrosões: críticas. Eu creio que é muito delicado, né? Quantas críticas? Porque ninguém vai agradar a todo mundo. Tem gente que não gosta da voz, tem gente que não gosta disso, que não gosta daquilo. Mas a minha avó falava assim, ó, do que você não gosta, você não come. A minha avó, ela colocava em cima da mesa um monte de comida. E eu me lembro disso, eu era garoto e faz tempo, mas naquela época, ela colocava aquele monte de comida e tinha algumas coisas que eu não comia. E quando ela colocava na mesa, eu já falava assim, ah, isso aí eu não gosto. Então ela falava assim, você não come. Se você não gosta, você não come. Mas não critique. E eu me lembro que a minha avó fazia uma comida que eu não gostava, mas porque os outros diziam que não era bom. Eu tinha uma certa pessoa da minha família que dizia assim, ah não, eu não gosto de comer isso não, porque isso é azeite, isso aí é não sei o que, isso aí é não sei o que, isso aí não... E eu não comia porque aquela pessoa disse que não era uma comida boa, até que um dia a minha avó falou assim, você só pode criticar e falar daquilo que você conhece, afinal de contas, o que é crítica? Crítica só tem quem conhece, causa, né? Crítica é para conhecedor. Quem não é conhecedor é difamador. Desculpa ensinar isso, mas é uma verdade, tá? Porque a palavra de crítico é alguém conhecedor capaz de fazer uma crítica em cima de um conhecimento. Eu gostava muito de ouvir Rubens Evald Filho. Ele era crítico de cinema. Eu creio que muitos de vocês conheceram. E o Rubens Evald Filho, ele quando falava de um filme, eu cheguei a ouvir ele dizer que já tinha assistido o filme 15 vezes, 20 vezes. Olha que loucura! Para ele poder fazer uma crítica quanto ao roteiro, quanto à produção e fotografia e atores, né? Então, muitas vezes, o que corrói uma igreja, o que corrói o nosso ministério, o que corrói a nossa vida espiritual são críticas, né? São críticas. Eu sei que Mike Murdock diz assim, se você não quer ser criticado, não seja nada, não fale nada e não faça nada, mas eu estou falando da crítica, na corrosão, na erosão que eu causo dentro de mim por não ter conhecimento, falar por falar, ou falar porque os outros fazem, né? Eu gosto muito do pastor Derli, quando ele diz assim, você quer conhecer quem é a pessoa? Convida-a a comer 1 quilo de sal com você. E aí você vai poder fazer crítica, né? Olha só, fofocas, dissensões, facções, divisões, corrupção da linguagem espiritual. Daí para frente é erosão. Daí para frente só vem consequência. A erosão quando chega numa igreja, a erosão quando chega na vida espiritual, ela vai causar divisão, problemas graves. Não é problema eu ter conhecimento. Problema é quando eu não tenho a mesma visão. E eu termino sendo como discípulo do diabo, como disse C.S. Lewis. Tudo está muito bom. Não tem placa de pare, não tem placa de quilometragem. Eu acho que eu estou no caminho certo. E eu, de repente, não estou percebendo que a minha vida está sendo corroída. A erosão está prestes a me destruir. A igreja, ela não pode parar. A igreja não pode se deter com estas coisas. Não são as causas, as lutas, as ameaças que podem parar uma igreja. Até porque em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, vai dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é uma palavra, meu amado, concreta.
A igreja tem o poder, a igreja tem a unção, a igreja tem o poder no ministério. Então a igreja dela nunca vai parar, a igreja nunca vai destruir, a igreja sempre vai estar de pé. Por quê? Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, porque toda igreja tem um propósito. Quem criou a igreja foi Jesus, quem plantou foi Pedro, mas quem criou foi Jesus. Por isso que em Colossenses vai dizer que ele que criou todas as coisas, todas as coisas é por ele, para a glória dele, e ele é a cabeça da igreja. Nós somos servos, cuidadores desta igreja. E nós, como pastores, como líderes, como homens de ministério, não importa o ministério que você faça parte, como eu e tantos quantos nos ouvem, eu tenho a obrigação de cuidar, de ver aonde estão acontecendo as erosões, aonde está sendo corrompida, porque a igreja foi um propósito de Deus, propósito de Deus, e edificada com seu Filho Jesus Cristo, e na terra implantada